Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje no canal Guardando a Palavra, nós queremos completar, essa série de mensagens que temos falado com o tema Para que precisamos nos esforçar? Para que precisamos nos esforçar? E nós já falamos sobre se esforçar para cumprir a palavra de Deus, se esforçar para ler a Bíblia, se esforçar para perdoar, se esforçar para vir para a igreja, se esforçar para deixar o pecado ou vencer as tentações, se esforçar para prosperar. Hoje nós queremos falar sobre esforçar para cooperar na igreja, esforçar para orar, esforçar para evangelizar e esforçar para ofertar e dizimar. Louvado seja o nome de Jesus. A base dessa palavra que estamos pregando é se esforçar. Estamos falando que não devemos somente fazer as coisas, cumprir a nossa obrigação espiritual, cumprir a palavra de Deus de forma geral. Não só devemos fazer se a gente sentir vontade no coração. Essa é que é a mensagem. Não devemos fazer só se a gente sentir que deve fazer. Ter vontade de fazer. Não. Nós estamos falando que o que é a palavra de Deus, tendo vontade ou não, temos que fazer. É muito importante você entender isso. Tendo vontade ou não, tem que orar. Tendo vontade ou não, tem que ler a Bíblia. Tendo vontade ou não, tem que ir para a igreja. Tendo vontade ou não, você tem que evangelizar. Tendo vontade ou não, você tem que perdoar o irmão. E por aí vai. Não é questão de sentir. É questão de obediência à palavra do Senhor. Então vamos continuar. Agora vamos falar sobre se esforçar para cooperar na igreja. Para isso vamos ler em Romanos capítulo 15, versículo 20. Diz assim: E desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso aqui é Paulo falando, olha. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. Essa palavra já é suficiente, né? Me esforcei para anunciar o evangelho. Aqui eu quero colocar anunciar o evangelho, fazer a obra de Deus de forma geral. Então eu coloquei como um tópico ali, esforçar para cooperar na igreja do Senhor. Eu não sei se você tem algum cargo na sua igreja, eu não sei se você é responsável por algum departamento, é escalado para fazer alguma coisa na casa do Senhor, mas é importante você saber que para cooperar na igreja, para servir a Deus na sua casa, nós precisamos nos esforçar. Esforçar. Nem sempre você está morrendo de vontade de fazer determinada coisa. Nem sempre você está sentindo de exercer ali o seu cargo, de cumprir aquilo que colocaram em sua mão. Nem sempre você está com muita vontade de fazer. Mas se você se dispôs a fazer a obra do Senhor, se você é um voluntário, então, com vontade ou sem vontade, sentindo ou não sentindo, você tem que fazer. A gente costuma dizer que, mesmo na obra de Deus, ninguém é pago para fazer a obra de Deus, para cooperar na igreja. Você é voluntário, mas somos voluntários com responsabilidade. Não é porque você é voluntário que vai fazer de qualquer maneira. Somos voluntários, não recebemos para fazer, mas fazemos com amor e então com responsabilidade. Então, para cooperar na igreja, seja o que você faz na igreja, você precisa se esforçar.
A gente encontra Paulo falando aqui, olha, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. Se esforçar, não é? Dar o máximo de si. Mesmo que você naquele dia não esteja muito afim de fazer, mas se esforçar. Dar o máximo, né? Das suas forças, da sua energia. Até porque Deus deu o máximo por você. Qual é o máximo de Deus? Jesus nos deu o melhor. Então eu devo dar o melhor, o meu maior esforço, né, para a casa do Senhor. O que você faz na casa do Senhor? Faça com esforço. Né? Não faça somente se der. Tem muitas pessoas que fazem as coisas para Deus e se escondem numa palavra, né? Ah, Deus... É engraçado, né? Ah, Deus não quer sacrifício. Meu irmão, isso é uma frase que é para quando a pessoa não quer fazer nada. Aí ele fica dizendo isso. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício para salvação. O sacrifício para salvação foi Jesus, né, que morreu por nós. Mas Deus quer o máximo do nosso esforço, sim, para servi-lo. Porque Ele merece o melhor. Aleluia. Porque Deus fez por nós o melhor. Deus faz por nós o melhor. Por que a gente não vai dar o melhor? Né? Então a gente deve fazer o máximo. Né? O que você está fazendo para Deus? Você está se esforçando? Você sabe se você dá o máximo mesmo. Ninguém sabe, mas você sabe se o que você está fazendo é com todas as suas forças, é você se esforçando ao máximo. Então, independente do que você faça na igreja, se esforce para fazer. Todo mundo que coopera na igreja, às vezes, né, a gente quer colocar uma pessoa para cooperar na igreja, e às vezes a gente procura uma pessoa que tem mais tempo. Ah, pega aquela pessoa lá que é aposentada, que não tem muito compromisso. E às vezes, mesmo a pessoa que teoricamente não tem muita ocupação, às vezes não serve para a obra de Deus. E às vezes você pega uma pessoa que já é tão ocupada, mas mesmo no meio da ocupação dela, ela separa um tempo para servir ao Senhor. Então, cooperar na igreja, meu irmão, é questão de esforço. Se esforça, dá o máximo, porque Deus dá o máximo para você. Deus dá o melhor para você. Não é nada demais você se esforçar, chega do trabalho e ainda ir para a igreja, abrir a igreja, aleluia, né? Chega do trabalho e tem que ensaiar o hino ali para passar com as irmãs. É muita ocupação, muita correria, mas Deus merece, aleluia. Deus merece. Deus faz tudo por você. Deus abençoa sua casa, Deus abençoa sua família. Deus está cuidando de você. Então por que você não dá o máximo para a casa do Senhor? Né? Tem um versículo na palavra do Senhor que a Bíblia diz que o povo estava preocupado em correr pela sua própria casa, em ornamentar a sua casa, enquanto a casa do Senhor ficava em ruínas. Não é? Cuidava da sua casa e não cuidava da casa do Senhor. Nós temos a nossa casa, temos as nossas ocupações, temos os nossos desejos, os nossos compromissos em casa, mas também, irmão, tem a casa do Senhor. A casa do Senhor tem que ser cuidada. Aleluia. A casa do Senhor tem que ser... Temos que cooperar na igreja do Senhor. Cuida da casa do Senhor e Deus vai cuidar da sua casa. Se dedica à obra do Senhor e Deus se dedicará à tua casa, à tua família. Aleluia. Aleluia. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, irmão, serão acrescentadas. Aleluia. Não deixe a casa do Senhor, né? Deus sabe que você tem compromisso na sua casa, que você tem que cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, né? Mas se dedique à casa do Senhor também e Deus cuidará da tua família. Não abandone a casa do Senhor. Se esforce para cooperar na igreja. Aleluia. Vamos continuar aqui, olha. Se esforçar para orar agora. Mateus 26, versículo 40. Diz assim, olha. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Lá no Getsêmani,
Jesus estava com os discípulos, eles estavam cansados. Mas, mesmo assim, Jesus falou, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Então eu coloquei ali como tópico, esforçar para orar. Como que está a sua vida de oração, meu irmão? Você separa um tempo para você dobrar os joelhos para orar? No meio de tanta atividade, mas tem um momento para Deus, saiba que o momento que você separa para Deus é o momento que vai definir o teu dia, definir a tua vida de forma geral. Quando dedicamos tempo para o Senhor, né, o Senhor nos abençoa. Então, nesse texto aqui, a gente vê Jesus criticando os discípulos porque eles estavam dormindo em vez de orar. Mas eles estavam cansados. Jesus poderia dizer, né? Vocês estão cansados mesmo, não precisa orar. Mas Jesus queria que eles orassem cansados. Jesus queria que no meio de toda a correria, eles parassem para orar. Jesus exigiu isso. Estavam cansados, estavam com sono. Mas Jesus disse, pelo menos nenhuma hora vocês puderam orar comigo. Então, meu irmão, se esforçar para orar. Como que está a sua vida de oração? Não é? Se esforce para você separar um tempo para orar. Um tempo que você vai dobrar os seus joelhos, vai fazer a tua oração. No meio de tanta correria. Mas se esforce para orar. Eu conto uma história na igreja. Susana Wesley, a esposa de um grande evangelista do século passado, John Wesley, ela no meio de toda a sua correria, diz a história que mais de 10 filhos que aquela mulher tinha, mas mesmo assim ela separava 1 hora por dia para orar. E mesmo os filhos, ela dava um jeito ali para que ninguém incomodasse ela e ela entrava no quarto para orar durante 1 hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é questão de você ter ocupação. Ocupação a maioria tem. É questão de prioridade. Na verdade, a gente separa tempo para as coisas que a gente considera mais importantes. O que você faz durante o dia é a sua prioridade. É a sua prioridade. A que você se dedica é o que você considera importante. Então, se a gente considera importante orar, a gente vai separar tempo para orar. Separa um tempo, irmão, que você dobre ali os seus joelhos e apresente a tua vida na mão do Senhor. Não é? Se esforce para isso. Remaneja ali o teu dia para que você passe ali alguns minutos, né, na presença do Senhor em oração. É questão de esforço. Né? Eu não oro porque eu não tenho tempo. Irmão, Deus deu para todo mundo 24 horas. É você administrar essas 24 horas e separar um tempo para orar, para entrar na presença do Senhor. Continuando aqui. Esforçar para evangelizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 29 ao 30. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? Essa passagem aqui é quando Filipe foi evangelizar aquele eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Está escrito lá que quando ele voltava de uma festa religiosa em Jerusalém, ele, querendo, na ânsia de conhecer a Deus, começou a ler, não é, os rolos da palavra do Senhor. E ele não estava entendendo o que estava lendo. E o Espírito do Senhor falou a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Mas detalhe, para Filipe chegar e ajuntar
ao carro, chega perto do carro que o eunuco estava, Filipe teve que correr. Não era carro como hoje, mas era como se fosse uma carroça. E andava mais rápido do que os passos das pessoas, né? Então Filipe teve que, de repente, ali se esforçar, sair correndo para acompanhar aquele carro, para poder evangelizar aquele homem. Ele teve que correr, se esforçar. Se esforçar agora, irmão, para evangelizar. Se esforçar para evangelizar. Só falamos de Jesus se a gente se esforçar. Filipe teve que correr. Um esforço tremendo para acompanhar aquela carruagem. Mas no final, aquela alma foi salva. Olha, se você olhar para trás e pensar, aquela pessoa que um dia evangelizou você, ela se esforçou muito para que o evangelho chegasse até você. Mesmo de repente você se converteu durante um culto, mas durante um culto, para aquele pastor estar ali pregando, ele se esforçou muito para levar a palavra do Senhor. Hoje você está salvo pelo esforço de alguma pessoa em te evangelizar, em pastorear aquela igreja que você foi lá a primeira vez. Você está salvo hoje pela graça de Deus e pelo esforço de uma pessoa. Às vezes o tempo passa e a gente esquece disso. Então, irmão, para ganhar uma alma, tem que ter esforço. Para evangelizar, falar de Jesus, a gente precisa se esforçar. Quantas das vezes eu já vi alguém falando assim que teve que chegar cedo, correr, né? Se apressar, porque tinha que passar na casa de alguém para trazer essa pessoa para a igreja. E trouxe a pessoa para a igreja, a pessoa gostou, hoje a pessoa está salva e agradecida a Deus e a ela que colaborou para a sua salvação, levando-a para a igreja. Eu já contei na igreja, eu já escutei a história de uma mulher que convidou uma outra vizinha para ir para a igreja e ela ficava sempre dizendo que não ia. E um dia a irmã sempre falava para ela ir para a igreja, ela sempre dizia, não, eu tenho muita coisa, eu não consigo terminar a casa toda, sempre tem louça para lavar, os meninos para cuidar, tal, não dá para ir para a igreja. Aí um dia, irmão, Deus deu a estratégia àquela irmã. E ela foi lá na porta dessa mulher para levar ela para a igreja. Faltava uma hora e meia, mais ou menos, para começar o culto. E quando ela chegou lá, as mesmas desculpas, não dá não, olha, vai lá ver como é que está a minha pia. Aí a irmã disse, não dá para ir não, porque tem que lavar a louça, né? Não dá, não tem como ir. Aí a irmã disse assim, vamos fazer o seguinte, você cuida dos meninos aí, que eu lavo a sua louça. A mulher não teve mal o que fazer. A irmã foi lá, lavou a louça, rapidamente, guardou, secou a louça, arrumou toda a cozinha. Faltava aí nos 20 minutos, disse, vamos lá, vamos se arrumar e ir para a igreja. E assim, meu irmão, aquela vizinha foi para a igreja e aquilo ali é um testemunho tremendo. Foi para a igreja a primeira vez, gostou, continuou indo e aquela mulher se converteu e aceitou Jesus. Não é? E ficou grata àquela irmã pela estratégia e pelo esforço que aquela irmã fez para que a alma dela fosse salva. Para falar de Jesus, você tem que se esforçar. De repente, deixar alguma coisa. Deixar de fazer alguma coisa para convidar alguém para ir para a igreja. Deixar de fazer alguma coisa para ir evangelizar. Porque uma alma, irmão, vale mais do que o mundo inteiro. Então, se esforçar para evangelizar. Agora, para a gente terminar aqui, esforçar para ofertar e dizimar. Para ofertar e dizimar tem que se esforçar? Tem que se esforçar. Senão, não dá oferta e dízimo, não. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. Diz assim, eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus
ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. Eu quero ficar mais no começo aqui, olha. Eu, pois, com todas as minhas forças. Aqui é Davi, quando foi construir o templo, né, do Senhor, ele estava incentivando o povo a contribuir, e Davi dá o testemunho dizendo: eu, com todas as minhas forças, já preparei a minha oferta. Com todo o meu esforço, eu já separei o que eu vou dar para a casa do Senhor. Meu irmão, dá oferta, dá o dízimo na casa do Senhor, é questão de esforço. Não é? Às vezes, não está muito fácil a situação. Mas se você quiser fazer, se você quiser obedecer a Deus, basta você se esforçar que você consegue. Dar oferta na igreja e dizimar na igreja não é questão de sentimento. Estou sentindo de dar o meu dízimo. Não estou sentindo de dar o dízimo. Aí já o outro diz assim: não, eu estou sentindo. Meu irmão, sentindo ou não, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Não estou sentindo de contribuir, não estou sentindo de ofertar. A Bíblia diz que nós devemos plantar na casa do Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua, segundo propôs. Tudo bem, não é? O valor segundo propôs, mas cada um contribua. Contribuir, aí não é questão de sentimento, é mandamento. Não é? Então, temos que entender isso. Não é questão de sentimento, não é? Para que precisamos nos esforçar? E se esforçar para ofertar, para dizimar. Não espera sentir. Deus já mandou dar. Deus já mandou você entregar o seu dízimo. Deus já mandou você entregar a sua oferta. Não tem que sentir. Mas eu não estou sentindo. Irmão, então despreza esse sentimento e fica com a palavra. Nesse caso é mandamento. Como tudo que nós estamos falando aqui, olha. Esforçar para evangelizar. Não estou sentindo de evangelizar. Mas as almas estão indo para o inferno. Sentindo ou não, eu vou arregaçar as mangas e vou falar do amor de Deus. Não é? Esforçar para orar, falamos, não é questão de... Eu estou sentindo de orar hoje. Eu vou orar. Hoje eu não estou sentindo de orar. E se você não sentir de orar durante um mês? Como é que vai ser? Esse negócio de sentir é muito sério. Né? Esse negócio de sentir é muito sério. Tem coisa que nós não podemos esperar sentir. E temos que começar a fazer depois, né? Depois aquela, como é que eu posso dizer? Você começa sem vontade. Depois você sente o prazer. Você começa, vai orar e não está com muita vontade. Daqui a pouco você sente a presença do Senhor e a falta de vontade desaparece. Mas você começou sem vontade. Então não espera sentir. Começa a orar, não espera sentir. Começa a evangelizar. Não espera sentir, começa a cooperar na igreja. Né? Não espera sentir, começa a ofertar e a dizimar. Não é questão de sentimento, não. É questão de mandamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, guarde essa palavra de Deus no seu coração. Para terminar, que nós falamos aí, esforçar para ofertar e para dizimar. Né? Se esforce para separar o seu dízimo, se esforce para separar a sua oferta, para você dar na casa do Senhor. Se a gente for esperar dar, a gente, irmão, sabe, umas frases que na verdade umas frases que a gente usa quando a gente não quer fazer, né? Por exemplo, eu não posso.
né? Ah, eu não posso ofertar. Ah, eu não posso dar o meu dízimo. E a pessoa diz assim, eu não posso? Aí pronto. É como se fosse, batesse o martelo, né? Fosse o ponto final. Então, vai ser fácil. Toda vez quando a pessoa não quer fazer alguma coisa, basta dizer, eu não posso. Mas Deus sabe, eu não vou saber nunca. Mas Deus sabe se na verdade a pessoa poderia, se ela quisesse, se ela se esforçasse, se ela desse prioridade às coisas de Deus. Mas dizer eu não posso e encerrar a questão é muito fácil. Mas Deus está olhando do céu, irmão. Deus está olhando. Se realmente você pode e você não quer se esforçar. Né? Ah, Deus está vendo que eu não posso. Deus está vendo que você não pode ou Deus está vendo que você não quer se esforçar para fazer? Então, meu irmão, é muito sério isso. Né? Para que precisamos nos esforçar? Esse é o tema dessa mensagem que nós falamos. Não é? Para que todas essas coisas que nós falamos aqui é questão de esforço, não é questão de sentimento. Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva aí no nosso canal. Para que você receba notificação das palavras que forem pregadas. Para você assim ouvir e ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos, cubra a sua cabeça e vamos entrar na presença do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós queremos colocar cada vida em Tuas mãos. Aprendemos a Tua palavra. E nós precisamos evangelizar, precisamos cooperar na Tua igreja, precisamos orar. Ah, Pai, precisamos evangelizar, precisamos fazer a Tua obra de forma geral e isso não é questão de sentimento, é questão de esforço. Coloca essa palavra no nosso coração, Senhor. Para que precisamos nos esforçar? Que nós venhamos entender, meu Deus, que não é questão de sentimento, não é questão de querer ou não, é questão de esforço. Pai, que venhamos nos esforçar para orar, para evangelizar, para cooperar na Tua igreja. Pai, para fazer todas essas coisas que nós dissemos nessa mensagem. Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida de cada um em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus.